mais um programa Maceió Papo Reto. Estamos com essa equipe de peso, nossa convidada, Juni, vai estar aqui respondendo aqui várias perguntas, temos temas especiais. Dizer que estava com muita saudade de vocês, agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, nossos colegas que nos assistem. E vamos começar com a Hora das Estrelas. Eu queria primeiro começar a falar sobre Silvio Santos. Ele completou no dia 12 desse mês 92 anos de idade, recebeu homenagem de fãs, artistas, familiares, e eu vou rodar aqui no VT uma pequena mensagem de reflexão para vocês, tá? Que é de Silvio Santos, essa homenagem é para ele. Roda VT. Roda VT. Que se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. Só que meu inglês é like Tarzan, like Indian. Mas dá para vender caneta e dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto, e eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. Raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala: o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala: olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. Estamos de volta. Eu quero falar agora sobre Zezé de Camargo e Luciano. Bem, como se sabe, os dois andam afastados. Desde o primeiro desentendimento público, a relação dos dois não é mais a mesma. Vale pontuar que há mais de 10 anos os dois não dividem camarim. Recentemente, segundo fontes, Zezé falou que é mais essencial na dupla do que Luciano, enquanto se trata da dupla sertaneja. Então Zezé achou que ele é mais importante do que o irmão para a dupla sertaneja. Se sabe que Luciano está seguindo carreira solo, né, cantando música gospel, e o Zezé continua cantando sozinho. Vocês acham, o que vocês acham sobre isso, sobre as duplas que se desfazem aí, que nem Rick e Rena, né, passou um tempo aí, cada um seguindo carreira solo. Comenta aí, Deixa um comentáriozinho aí, eu espero que eles façam as pazes, né, porque são irmãos, né, e a gente sabe que a vida artística é uma vida muito difícil, muito complexa. Né? Às vezes a mudança é necessária, mas que haja paz e entendimento, e empatia e respeito. Que nem houve Simone e Simaria, né? Se separaram, mas as duas continuam amigas. Bem, as pessoas demonstram que continuam amigos e irmãos. Ninguém sabe no dia a dia, né? Porque uma coisa é o que você mostra para a mídia
e uma coisa na vida real, né? Que é totalmente desassociada. Torcemos para que eles possam fazer as pazes. Vamos falar agora sobre Xuxa Meneghel. A Xuxa passou recentemente por um procedimento cirúrgico no último final de semana. Ela teve que se ausentar das gravações do novo filme Uma Fada Veio Me Visitar. Xuxa foi muito discreta e se submeteu a uma lipoaspiração e passa bem. Melhor, Xuxa, continue linda como você sempre foi. Continue brilhando e voando que não é uma fada. Isso aí. Vamos falar agora sobre a cantora sertaneja Paula Fernandes. A Paula Fernandes, recentemente, ela veio pedir desculpas ao público por ela ser chamada de uma pessoa antipática, de ser uma pessoa distante. Ela diz que esse estigma até hoje persegue ela, porque dizem que ela é uma pessoa afastada dos fãs, afastada do público, e que até hoje o povo cobra muito isso a ela. Então ela veio recentemente pedir desculpa, que o pessoal tem que desassociar essa imagem dela, que ela diz que não se acha antipática, e que e foi criado esse estigma de que ela é um pouco afastada do público, dos fãs. Então, deixe os comentários o que vocês acham, se realmente... De repente ela não vai ver estar num momento ruim, talvez, né? E aí... Ou quem sabe, eu acho que ela tem a escolha de separar a vida privada dela, tentar. Mas sendo uma pessoa tão pública e tão conhecida como ela, o fã em si, ele quer saber mais sobre a vida privada do artista. Então talvez seja isso, essa desconexão, o fã sempre falta talvez disso, né? Mas aí a gente entra numa contradição. Por exemplo, Gal Costa. Gal Costa sempre teve a vida discreta, a vida amorosa dela. Como a Alcione tem a vida amorosa dela, que ninguém vê nenhuma fofoca, ninguém falar com que a Alcione se deita. A gente vê em todo canto, mas ninguém diz o que a Alcione se deita. Então ela tem uma vida super discreta, mas ela é super amada. Gal Costa sempre teve uma vida muito discreta, né? Inclusive ficou sem falar com Marina Lima até o falecimento dela, por causa de uma reportagem que ela falou de uma coisa íntima das duas. E ela nunca perdoou. E a Marina Lima procurou ela várias vezes e ela não aceitou falar até a morte. Não aceitou falar porque ela disse que a vida dela íntima não interessa a ninguém. Mas a Gal Costa sempre foi super amada. E já a Paula Fernandes, ela pode desassociar a vida dela da vida privada, da vida artística, mas as pessoas acham ela antipática. Talvez ela tenha que aprender a desenvolver uma forma de se socializar com seus fãs e com as pessoas em geral, onde as pessoas se sintam mais próximas, né? Pela admiração que algumas pessoas têm a ela, e talvez não sinta reciprocidade no agir, na hora que se encontra, na hora de cumprimentar ou ser cumprimentado por ela. Que ela encontre esse equilíbrio para ela, para o bem dela, e para que os fãs se sintam também, que obtenham a resposta mínima que eles precisam para continuarem sendo fãs. É muito ruim ser fã de quem não liga quem não liga pra gente. Porque, por exemplo, tem aquelas pessoas que também ela é estigmatizada, aquela cantora do Kid de Abelha. Paula Tola, né? Dizem que ela é meio afastada assim, das pessoas, do jeito dela, mas canta tanto, ela canta e canta. Mas ela já é uma pessoa extremamente gentil. Quando você encontrar com ela em um show, tiver a oportunidade de parar e falar com ela, se ela puder, ela para, ela te responde, ela te cumprimenta, sabe? Com segurança, com tudo que tem direito e deve, né? Mas ela te cumprimenta, ela responde a você. Isso eu falo assim porque eu sou fã de Alcione desde pequenininho. Fui morar em São Luís do Maranhão. Isso ainda, né? Fui morar em São Luís do Maranhão só para conhecer ela. Mas assim, o meu primeiro encontro foi maravilhoso, porque ela me recebeu no camarim dela e tava um monte de gente, não deixou ninguém entrar, mas eu consegui entrar, porque o empresário dela na época, acho que era o Denis Carvalho, meu tio acho que era amigo dele na época, consegui entrar, também tinha o Jorge Aragão, ia cantar nesse dia,
E, rapaz, ela me tratou com um carinho imenso, como que você quiser, e conversou sobre música, e me deu toda a atenção do mundo, até antes ela, tipo, não foi aquela coisa assim, só autografar, não. Foi conversar. Maravilhosa. Senhor, eu amo você, eu te amo muito. Tá? É uma pena que recentemente teve o show dela, agora recente, eu não pude ir, mas sempre estou acompanhando os trabalhos dela também, com os produtores dela, agradeço o contato comigo. Tem que ficar mais em dia. Você perdeu o show da Joelma e perdeu o show da Alcione. Mas a Joelma eu não sou tão fã assim não, sabe? Eu não sou muito fã. Eu sou sincero, né, gente? Gente, não sou tão fã dela. Ela canta bem, mas eu não gosto muito do ritmo, né? Mas Alcione eu sou super apaixonado, tá? Pode falar. É o ritmo do Pará. Pode falar. Eu queria, assim, porque a questão de a pessoa não conseguir falar com as pessoas que são, assim, famosas, assim, mais acima, que tem um público maior, no caso, né? É questão de segurança também, né? Porque às vezes não dá pra confiar em todo mundo hoje em dia, né? Às vezes não, sempre. Sempre, na verdade. Não dá pra confiar em todo E mundo. eu vou direcionar uma pergunta a você, e vou falar agora só sobre o último, a última pessoa que eu ia falar hoje, eu vou falar sobre Pedro Paulo Rangel. Pedro Paulo Rangel, como todos já conhecem, já gravou muita novela, fez muito teatro, tá? É um cara famosíssimo. Ator global. Ator global, mas ele se encontra internado com problemas seríssimos de saúde, tá na UTI. Então a saúde dele não tá muito boa, gente, vamos orar, tá? Espero que ele volte logo com saúde. Um beijo pra você, tá? Fica bem, vamos estar em oração. Termina aqui o meu quadro, mas antes disso, já que a gente falando de artistas famosos, nosso amigo Catiel tava famosinho aí com o Carlinhos Maia. Me fala aí como é que foi esse encontro. Você tá todo descabelado de manhã, onde foi aquilo? Como é que foi esse furo? Na praia. Nos conta aí como foi isso aí. Na praia. Pronto. Final de semana queria relaxar, que nem todo mundo tem o seu direito, ser humaninho, de relaxar na vida. Aí foi pra praia. Não, é o seguinte, vou explicar cada ponto do detalhe até chegar lá no Resumido. Cada Resumido, ponto do detalhe. Só Resumido que por conta resumido. da hora. Resumido. Fica pros vídeos que eu ainda vou postar, vou falar aqui resumidamente. Ou seja, fui pra praia, né? Qual praia? Oxe, a Barra de São Miguel, top Barra de praia. São Miguel. Alagoas. Final de semana. A Foi, praia da elite. foi final de semana. Final de semana. Sábado ou domingo? Fui lá pensando em tomar um banho de praia, conhecer novas pessoas. E encontro lá o quê? Sábado ou domingo? Domingo. Ó, melhor dia, hein? Encontro várias pessoas famosas lá. O Rico, o Emílio Garcia, O Lucas Guimarães. o ex dele, né? O ex, não, acho que eles têm um relacionamento aberto praticamente. Carlinhos Maia. Mas a gente sabe que eles estão voltando aí e ninguém sabe, é a verdade. Sim, Mas continue, enfim, Cátia, como é que você continue. encontrou ele? Ele Rapaz, tava lá. Eu ouvi Carlinhos, aí eu, eita porra, que cara tá ali. Aí Ó, palavrão, Desculpa, rapaz. palavrão. Desculpa o palavrão. Eita, desculpa aí, foi demais aqui, sério. Tá, continua. A emoção, foi a emoção. Foi a emoção do momento. Continue. É. Naquele pi, né? Você que vai fazer isso. Enfim. Edição. Aí, né, gente, peguei amizade lá com a galera gostou de mim, depois eu perguntei se poderia tirar foto com ele, aí, pra ele mesmo, pessoalmente, ele deixou, aí perguntei se poderia fazer umas histórias, ele deixou, aí rolou lá aquele repost todo no Instagram dele, a galera interagindo, comentários, e é isso aí, show de bola. Pronto, Parabéns. então parabéns. Muito obrigado, Carlinhos, pela oportunidade, nosso amigo. Um beijão no Lucas Valeu, Guimarães. Esse aqui é o rapaz em desenvolvimento. Lucas Guimarães, eu quero mandar um abraço para você, porque ele também acompanha nossas redes sociais. O Marcel é massa, também sempre manda aquela mensagem de carinho lá no direct do Instagram. Muito obrigado, Lucas, pela sua humildade, a sua simplicidade, Gente boa. esse menino maravilhoso que você é. Eu sou seu fã, tá bom? Um abraço pro Carlos Maia. Abraço Vamos aí, agora para beijão. o segundo quadro, para o quadro da Kelsilene. Poesia. Vamos agora para o dia a dia. Dia a dia. Roda a Kelsilene. VT. Eu começando. Oi, pessoas.
quem não sabe, eu sou Kelsilene, sou do canal Eu Conversando, aqui no YouTube mesmo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer sempre, obrigada por me permitirem fazer parte desse programa Maceió Papo Reto, com você, Diogo, Cachau, Na área. e você, Guido, e a nossa produção ali, Maxwell. Produção! Hoje, o dia a dia está com uma convidada maravilhosa, minha amiga, Juni Freitas. Gente fina, gente boa. A Juni tem 30 anos, calma. né? Ela tem dupla excepcionalidade, que é o TEA e o AH, ou seja, TEA, transtorno do espectro autista, com altas habilidades. É ativista pela inclusão de PCD, neurodiversidade, coordenadora regional do Instituto Lagarta Vira Pupa, ela vai falar mais sobre o Instituto, e como de profissão, ela é analista de dados e produção. Juni, muito, muito grata por você estar aqui com a gente. Muito bem-vinda, você é muito Bem-vinda. simpática, muito bonita e muito novinha. Eu pensei que ela tinha uns 18 aninhos. Quando você falou 30 anos, eu não ia acreditar não, só acredito porque você falou, que eu não ia acreditar, que ela tem cara de 18. Não é? É que nem o Cachau também, o Cachau ela tem 50, aí Que tem isso, é brincadeira, gente, é beleza. Cachau ainda é adolescente. É. Carinho de novo. Rapaz, eu sou de maior. Olha. Então assim, a felicidade, eu sempre quis trazer Juni. Nós programávamos só para janeiro, mas surgiu a oportunidade de trazer hoje ao programa. Vamos aproveitar um pouquinho o tempo. Não é tão grande, mas vamos iniciar e continuaremos em outro programa, ou no meu canal também, né? Então, Juni, seja muito bem-vinda e muito, muito obrigada. Então, vamos começar. Vou começar com uma pergunta que eu acho muito, muito importante e que ela tem bastante conhecimento para responder. A minha pergunta para você é: qual a diferença entre pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais? Bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui, né, com vocês. Muita honra estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite que ela fez. E respondendo a pergunta, a diferença, né, para quem não sabe, existem duas siglas que, para isso garantir direitos, são PCDs, são pessoas com deficiências, e PNE, pessoas com necessidades especiais. A diferença está no que caracteriza uma pessoa com deficiência por lei. Então, existem várias condições que são, no caso, consideradas pessoas com deficiências, mas existem também as pessoas com necessidades especiais, que são, no caso, vamos citar um exemplo, uma pessoa idosa que ela não se locomove mais como antes, então ela precisa de acessibilidade. Uma pessoa que tem necessidades especiais relacionado a alguma adaptação, por exemplo, uma pessoa que possui diabetes, então ela precisa de adaptação na alimentação, no que vão oferecer a ela, entre várias outras coisas, necessidades especiais. Até uma grávida mesmo, dependendo da gravidez, da situação dela, ela se encaixa, né? Isso, assim como por lei é garantido também a obesidade mórbida, a gente tem as plaquinhas que todo mundo conhece de preferencial, atendimento preferencial ou prioritário, né? Ou exclusivo. Então sempre ali na plaquinha tem a mulher grávida, tem o símbolozinho de uma pessoa com obesidade. Então isso não se caracteriza uma deficiência, porém é uma pessoa que carece de necessidades especiais, no caso naquele atendimento. Então tem essa diferença. Mas quem sofre de autismo tem direito a carteirinha especial de ônibus? Tem direito a pedir? Só um adendo, não sofremos de autismo. Então, Só um adendo. Certo. Não, sim, temos sim. Inclusive esse ano nós completamos 10 anos da lei, né, que ela é nomeada Lei Berenice-Piena, que ela incluiu, aqui no Brasil aceitou-se como a caracterização do autismo como pessoa com deficiência. Então, para todos os fins legais, temos todos os direitos. Então a lei federal vigente em todo o território nacional. Isso. E também se dá direito, dependendo do grau, quero que você explique melhor sobre a questão do grau do autismo e se existe o grau que dá direito ao BPC,
né, que é o benefício de prestação continuada para quem não pode trabalhar, né, porque o BPC é para quem não tem condições de trabalhar, porque às vezes você pode ter uma deficiência, mas tem condições de trabalhar, aí não lhe dá o direito do BPC. Mas se você tem limitações e não consegue trabalhar, não pode arrumar um emprego de carteira assinada, então aí você pode buscar o BPC. Então, em questão de graus, existe algum grau em que a pessoa fique incapacitada para a vida laboral? Isso varia muito. No caso, a gente caracteriza, a gente classifica normalmente em níveis de suporte. Porque a gente tem um autismo com nível de suporte, que é o que é aquela pessoa, aquele jovem, aquele adulto, a gente está falando de autonomia. O BPC também, ele não é só para quem não pode trabalhar, mas também é para crianças, no caso, né? Baixa renda. Então, para que os pais consigam manter essa pessoa com deficiência, no caso, ou a própria pessoa com deficiência consiga se manter, mesmo se ela não conseguir trabalhar. E no caso do autismo, existem 3 níveis de suporte. Mas não tem a ver com o nível de suporte, a questão da avaliação se você pode ou não trabalhar. Porque como o autismo é caracterizado por uma série de... é um espectro caracterizado por uma série de dificuldades em algumas áreas, no caso socialização, sensorial, do dia a dia, né, rotineiro. Então a gente tem autistas, eu conheço, né, tenho amigos que conseguem, por exemplo, escrever perfeitamente textos, fazer lives em games, etc. Mas é aquela pessoa que ela não consegue sair de casa e pegar um ônibus. Então, para isso, se tornaria meio que difícil ela conseguir trabalhar. Então nisso aí, então já entra já encaixa um direito de buscar. Sim, independente de não existe a lei, a pessoa autista, ela se enquadra como PCD independente do nível de suporte. Certo. Então, eu vou deixar outra. O que é o autismo? Eu posso pedir para a gente responder ela responder daqui a pouquinho? Sim. Porque dentro ainda dessa primeira pergunta Vai que chegar. eu fiz para a Juni, Juni, você pode contribuir, né, e responder. Na sua opinião, dentro de tudo que você falou aí, o que é inclusão? Inclusão, na verdade, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de trazer as pessoas para dentro de qualquer meio e qualquer lugar. Isso, ambiente, social, relações. E a inclusão, no sentido das pessoas com deficiências e necessidades especiais, ela está mais apta assim, à questão da acessibilidade. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de acessibilidade. O que é acessibilidade, né? Acessibilidade é uma coisa que você pode dizer, é complicado, ou talvez pensar que somente uma lâmpada de acesso, mas a inclusão, né, com acessibilidade, ela na verdade ela se dá a vários fatores, como por exemplo, uma mudança de lâmpada que você fez de local para que eu me sentisse mais confortável no programa. Isso é me incluir, fazer com que eu possa estar no lugar para me sentir confortável. Isso assim, a inclusão ela é isso, é incluir pessoas de acordo com o que elas necessitam. Isso é equidade, né? A equidade acima de tudo, para deixar sempre todo mundo bem e viver na sociedade. Muito importante o que você falou aí com relação à equidade, porque as pessoas costumam muito falar que todos sejam iguais. Não, iguais não se equipara. Uma pessoa ser igual não significa que a pessoa vai se equiparar, vai ter as mesmas ou vai ter condições de visualizar ou obter um resultado positivo para si da mesma forma que outra pessoa. Equiparar, sim. Isso é incluir. Muito obrigada. E antes da gente até entrar mais nesse assunto sobre o autismo, eu vou pedir que a Juni fale rapidamente, já que ela é a coordenadora regional do Instituto Lagarta Vida Pública. Você pode falar um pouco sobre o Instituto, para em seguida a gente entrar um pouco mais e falar mais sobre o autismo. O Instituto, eu recebi o convite para participar. No caso, o Instituto foi fundado por uma grandíssima amiga, se chama Andrea Werner, jornalista, escritora de 2 livros e ativista. Então, quando
eu recebi esse convite, né? Eu achei até que não daria conta. Mas assim, o Instituto, com isso, junto com outras meninas, outras mulheres, ele é formado por mães atípicas, quando a gente fala atípicas, ou seja, a maternidade atípica, possui filhos com deficiência, ou mulheres atípicas, ou seja, mulheres com deficiências também, e diversas, né, de diversas etnias, classes sociais. Então a gente tem essa gama de diversidade e a gente visa dar o apoio emocional, apoio jurídico, assistência às pessoas que precisam nesse nicho, né, mais as mães, as famílias, e lutar, fazer mobilização civil, né, mobilizar a sociedade, as pessoas para pautas que vão ser benéficas à sociedade, visando a inclusão. O mundo, ele precisa ser inclusivo, né? Ele precisa ser para todo mundo. Muito obrigada. E vocês, por favor, sigam o Lagarta Vida Pulpa, @Lagarta Vida Pulpa no Instagram. E para, enfim, entrar no assunto que todo mundo tem vontade de saber mais sobre, eu começo te perguntando, João: autismo, doença, deficiência ou condição? Bom, isso é bem polêmico de perguntar. Claro, a gente tem a resposta certa, mas as pessoas sempre perguntam se é uma doença. E não, autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno, como se chama, transtorno do espectro autista, é um transtorno global do neurodesenvolvimento. Você nasce autista, você morre autista. Seu cérebro ele é formado de uma maneira diferente, ele funciona diferente. Então ele não é uma doença porque não há cura, não há tratamento para isso. Existe acompanhamento, existe terapias para poder trazer uma qualidade de vida, né? Então o autismo em si, para fins legais, ele é considerado uma deficiência porque, como eu falei, ele tem um desenvolvimento atípico. E sim, como é um espectro, há pessoas que vão ter dificuldades, há autistas que não conseguem oralizar, autistas que não conseguem, que tem esse déficit intelectual, que muitas vezes é acompanhado de déficit intelectual, que não é necessariamente, você pensar, né, um autista, você pensa que é aquela pessoa que não sabe nada, ou então o extremo oposto, que é um gênio, que é sei lá, o Steve Jobs, o Bill Gates, ou alguém do tipo. E não, é uma condição. Junto a ela pode vir, né, sempre outras condições, como déficit intelectual, como outras comorbidades. Então, é um espectro. Mas o autismo em si, ele é para todos os legais considerado uma deficiência por essa questão. Mas é, de fato, uma condição, né, cerebral, um neurodesenvolvimento. Vamos falar muito no programa, no Eu Conversando, mas como tem muita gente, os meninos querem fazer pergunta, o Catial sei que tem uma perguntinha. Eu queria fazer uma pergunta. Como você soube que é autista? Bom, eu falo que é a saga do diagnóstico. Na verdade, eu não estava procurando algo do tipo, nenhuma informação sobre. Mas quando eu tinha perto dos meus 21 anos, eu comecei como todo mundo deveria, buscar acompanhamento psicológico para dia a dia, para melhorar suas dificuldades que você tem no dia a dia, alguma coisa. E nisso, um profissional foi e questionou, porque para ela eu já sabia da minha condição, porque do jeito que eu falava, ela achava que eu sabia, e eu não sabia. Até então, né, antes de chamar autismo, na verdade já se enquadrava dentro do espectro, mas se chamava anterior síndrome de Asperger, que tinha esse nome, né, até ano passado ainda estava nos livros, mas mudou. Então ela perguntou se eu sabia o que era síndrome de Asperger, o que eu sabia sobre. E eu falei que eu não sabia nada. Ela falou: como você não sabe, mas você não tem isso, você não tem diagnóstico fechado? E eu falei que não. E aí ela falou para eu ler um pouco, etc. Eu não dei muita atenção no início, mas depois do que eu já tinha lido, eu vi que tudo que eu falava realmente fazia sentido, e principalmente depois que eu comecei a conversar com outros autistas, no caso até então, que tinham a nomenclatura naquela época ainda síndrome de Asperger,
E aí eu me identifiquei nas questões, nas dificuldades, algumas coisas não, tudo em comum e de fato tudo na minha vida fez sentido. Então foi assim que eu cheguei começou a saga do diagnóstico, né? Aí vai um especialista aqui, outro aqui, que é muito difícil para adultos, porque como se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento, normalmente as pessoas procuram isso mais na infância e não na vida adulta. Mas nunca é tarde para se descobrir, para descobrir quem você é, então foi libertador e é legal. Parabéns pelo seu desenvolvimento. Show de bola. O Guido tem uma pergunta também para ela, Guido. Bom, A primeiramente... pergunta é pra ela e ele olha pra mim, vai, continua. Bom, primeiramente, Eita, voz eu grossa. queria perguntar se causa alguma limitação a você. E segundo, se todo autista precisa se medicar, porque eu tenho uma prima que tem 5 anos que é autista e eu sei que não é fácil lá quando os pais descobrem um caminhão de emoções, um carrossel. E eu tenho uma tia que trabalha com crianças especiais na prefeitura aqui de Maceió e ela tem muitos autistas, ela trabalha principalmente autista e TDAH. E eu queria saber, assim, para você, como você vê a questão das pessoas que têm autismo, das pessoas que têm deficiências neuroemocionais, né? Porque queira ou não queira a parte neurológica com a parte emocional tão conjuntas aí. Aí eu queria saber para você quais as dificuldades você vê na rede pública, que tem muitos poucos profissionais como a minha tia. Minha tia, para quem não sabe, minha tia, ela é doutora em ciência da educação. Qual o nome dela? Isabel. Aí ela trabalha com crianças especiais e eu vejo que tem muita dificuldade, faltam profissionais capacitados para trabalharem com crianças que têm a sua condição de saúde. Aí eu queria que você desse a sua opinião do que você vê, o que poderiam ser feitas políticas públicas. Uma das políticas públicas que a gente vê muito pouco é o censo do IBGE, que esse ano vai atrasar, só vai em janeiro. Como você vê o que poderia ser feito para mudar essa situação? Porque a gente vê que no Brasil, o Brasil já é todo atrapalhado, todo complicado, o que poderia ser feito para mudar isso aí? Essa é uma pergunta bacana. Bacana, né? Então, já pegando do final do começo, a questão do censo, isso foi algo que foi incluso, inclusive, nesse censo, é a primeira vez que estão fazendo, colocando o TEA como uma pergunta, né, para tentar mapear, mas infelizmente a gente já tem essa prévia de que não vai ser muito realista. Por quê? Eu sei que é por amostragem, etc., porém, por exemplo, no meio do convívio de 20, 30 pessoas autistas, com familiares autistas, nenhum deles caiu num questionário completo. Então, a oportunidade de ter um dado, assim, uma amostra mais concreta, acho que vai cair um pouquinho de falha nisso aí. Mas a gente já tem uns dados, né? A gente tem uns dados do estudo feito nos Estados Unidos, que ele mapeou, que esse saiu agora, o ano desse ano, que foi 1 a cada 30 crianças diagnosticadas. Então, 1 a cada 30 pessoas que você conhece são diagnosticadas. Estão sendo agora. Não significa que teve um aumento, não. Teve um aumento de diagnóstico porque as pessoas eram despreparadas, como você falou. A gente não tem profissional nem na área da educação, nem na área da saúde o suficiente, né? E pouca informação. É recente, né? É uma condição que ela vem sendo estudada agora, basicamente, né? Surgiu, né, em 1940 para cá. Então, não vinha se dando muita importância, a não ser nos casos mais extremos. Quando a gente fala em caso extremo, eu quero que as pessoas precisam de um nível de suporte maior. E realmente a gente tem várias coisas para mudar no sistema público, para a política pública em si, educação, saúde e acessibilidade no geral, né? Essencial, porque a gente tem as dificuldades que fazem parte, que dependem de políticas públicas, e tem as dificuldades que dependem das pessoas, da sociedade em si. Então, o seu dever, o meu dever, o dever de todo mundo. Então, se a gente transforma as nossas ações sociais, inclusivo, se a gente é inclusivo no convívio social, automaticamente
as coisas vão se tornando inclusivas também porque é do nosso interesse. Então, os profissionais vão procurar saber mais, vão ter mais pessoas em foco naquilo ali, porque as políticas públicas elas só vêm com mudanças quando a gente realmente insiste sobre aquilo e tá lá lutando, mas precisa dar visibilidade. Então, como você falou, é muito importante, né, trazer essa informação. Você tem uma pessoa na família. E, na verdade, hoje, quando a gente pergunta, não tem uma pessoa que não tenha alguém na família, um primo. Porque, na verdade, como eu disse, é uma a cada 30. Está sendo agora mais visto porque a gente tem mais profissionais. Isso, porque na realidade não é que as pessoas estão se tornando autistas. Sempre teve casos, sempre vai acontecer. A diferença é que as pessoas estão se capacitando mais, então está sendo menos difícil o diagnóstico, perceber cedo, né? E aproveitando o gancho da pergunta dos dois, você sendo uma pessoa autista, antes da pergunta que eu tenho certeza que o Diogo tem que fazer, e quando ele falou a dificuldade, eu vou ainda acrescentar, não só a sua dificuldade sabendo, porque muda, querendo ou não, o comportamento muda, você já toma outro direcionamento, mas você sente a diferença na dificuldade antes de você começar a ter um diagnóstico e depois. Só uma coisa, você esqueceu de falar se todo autista se automedica, ou quer dizer, se medica no caso. Sobre medicação, sim. Realmente esqueci. Como eu tinha falado antes, depende muito da questão das comorbidades, né? Ou doenças correlacionadas. Então, assim, como se trata né, não necessariamente precisa de medicação, porque o diagnóstico ele é movimentos repetitivos, déficit na dificuldade na interação social, né, rigidez cognitiva ou pode possuir ou não deficiência intelectual e algumas coisas. Então, assim, o autismo em si, ele não existe remédio para autista, não existe remédio para autismo. Existe para as coisas, né, porque muitos aí vêm outros distúrbios alimentares, do sono, muitas vezes associados com hiperatividade, isso atrapalha o desenvolvimento ou o dia a dia. Então os medicamentos eles vêm independentes. Então um autista toma 3 medicamentos diferentes para 3 coisas, o outro toma 2 para 2 coisas, o outro não toma nenhum, então não necessariamente precisa de medicamento porque não é uma doença e não tem remédio para isso. Muito obrigada, Joana. Diogo. Estamos de volta. Agora vamos para a minha pergunta. Antes de qualquer coisa, o nome da organização é... Instituto Lagarta Vira-Pupa. O que é pupa? Pupa é quando a lagartinha se fecha no casulo, que a gente conhece como casulo. Pronto. Porém, o Instagram, ele é Lagarta Vira Pupa. @Lagarta Vira Pupa. É porque esse nome veio porque a fundadora, a minha amiga Andrea Werner, ela escreveu um livro com esse nome. E esse livro conta a história, né, da maternidade atípica dela, que é o filho dela, Theo, que ele gostava da musiquinha do Cocoricó, que cantava assim, Lagarta Vira Pupa, Upa, Lagarta Vira Pupa. Então, ela escreveu um livro e deu esse nome para o livro, porque ela entendeu que aquele momento era que o filho dela, o diagnóstico, estava se fechando numa pulpa, era uma lagartinha que ia se fechar numa pulpa para depois virar uma borboleta. Entendeu? Muito bacana. Para o pessoal fazer parte da organização, procura quem e aonde? Procura pelo Instagram ou tem algum número de telefone de contato para que os autistas possam... Não só o autista. O autista ou pessoas que tenham esse tipo de deficiência, procura o que e aonde? Social. @, Lagarta Vira Pupa. No Instagram, Facebook, também de todas as redes sociais. Antes disso, eu quero dizer que o meu ponto de vista foi uma surpresa para mim essa informação, por isso que eu digo vivendo e aprendendo, aonde diz que se sugere que de cada 30 pessoas, uma pessoa é autista, então quer dizer que de repente aqui entre nós tem mais um autista, então eu tenho que ir no psicólogo, realmente de novo, para poder ver também se eu não tenho porque, gente, se é uma coisa tão comum, de repente você pode ter alguém em casa que precisa do cuidado especial e não sabe que tem. Do apoio, né? Então Isso. Então se você achar que tem algum problema
de introversão, de alguma coisa que você vê que é algum comportamento que todos não tenham, procura um psicólogo para de repente descobrir se tem um problema de autismo, que não é nada demais, mas é bom sempre a gente saber o que a gente tem ou se a gente sofre de alguma coisa para que a gente possa ter E um ser melhor acompanhado cuidado. por um psicólogo é recomendado para qualquer pessoa, em sempre qualquer ótimo. idade, né? E no caso também para ver se não, é porque muitas vezes você tá tratando uma coisa que não é. Muitas pessoas passam anos tratando ansiedade, que na verdade não é ansiedade, é uma pessoa autista que tinha dificuldades, tratando depressão, ou então a pessoa não consegue se concentrar, aí é dita como desleixada, na verdade ela tem déficit de atenção e hiperatividade. Mas por um exemplo, TDAH. por exemplo, uma pessoa que troca nome nas coisas, ela pode ter autismo, por exemplo. Uma pessoa, por gentileza, uma pessoa gosta de vai no supermercado, aí vai comprar uma linguiça. Aí, não, me dá 1 quilo de bimba. Aí ele não sabe o que é bimba. Pra ele é linguiça. Mas ele chama de bimba. Mas será que a pessoa pode ter um autismo? Então, gente, são coisas que... Pode ser uma questão... que troca o nome das coisas, mas a pessoa tem um vocábulo só dela, que só quem entende é ela mesmo. Que se ela não lhe explicar, aí você não entende. Entendeu? Aí você chama um amigo para ir pra praia. Vai ficar muito extenso, Você chama um amigo para ir pra praia, aí ele vai todo feliz da vida com você. Só que se não passar a carrocinha do açaí, ele volta a pé da vida com você se não passar o carrinho do açaí. Então, gente, vamos ver esse negócio direito. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Porque você é muito bonita. Tá, eu tô vendo que suas tatuagens também são muito bem feitas, você é muito vaidosa. Ai, mesmo? Tá? Tem um cabelo muito bonito, você é muito bem articulada, você fala muito bem, você concatena bem o seu diálogo, até melhor do que muita gente, até melhor que qualquer pessoa que não tem autismo. Você é muito concatenada, você pensa bem antes de falar, a sua linguagem é bem eloquente, você explica muito bem explicado, tanto os termos técnicos, científicos, filosófico, social. Então assim, você é uma pessoa hiper capacitada, hiper inteligente, que fazia até tempo que eu não conversava com uma pessoa com a eloquência tão boa, tão bem explicada como você. Tá de parabéns por isso. Fiquei muito feliz pela sua presença aqui com a gente. E também, não é rasgando o saco não, a Kelsilene sempre traz um quadro muito importante pra gente, e que eu sempre fico muito entusiasmado. Tanto para ver esses meninos aqui, né, que cada vez ele chega mais novo, cada vez ele me faz gostar mais de esporte, mas a Kelsilene sempre traz um assunto que é muito importante, tá, para nossa vida social. Então assim, eu fico muito feliz com a sua participação. Obrigado, eu gosto muito do seu canal, porque eu sempre estou assistindo eu conversando, porque ela sempre traz coisas importantes para a vida social, como também o entretenimento, que eu acho muito importante, porque eu acho que a vida nem tudo tem que levar muito a sério. Então ela consegue fazer essa coisa gostosa. Tanto a diversão, o entretenimento, as coisas bonitas, como o que é importante para a nossa vida. Eu quero dizer que você é muito importante para o programa, porque você sempre traz uma coisa importante, que é muito agregadora. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, vamos lá a pergunta. Como é ser uma pessoa mulher autista independente, sendo que geralmente a pessoa na condição de autista precisa de acompanhamento, de uma rede mínima de apoio? Você veio ali pilotando a moto e tal, chegou toda. Como é que é isso aí, ser independente dessa forma? É bem desafiador, na verdade é bem desafiador. Como eu falei antes, a questão da inclusão ela é muito importante nesse sentido, porque para todo mundo a independência é bem difícil. Mas para nós que já temos essa dificuldade, né, se torna mais complicado. Então a gente precisa de adaptações em certas coisas, né, ambiente de trabalho, e a rede de apoio, ela é muito importante, né, nisso. Porque as pessoas, como você falou, é uma a cada 30, mas as pessoas nem sabem que são, ou etc. E poucas pessoas falam. Quando você fala autista, você pensa logo o quê? Criança. Então você Verdade, nunca passa na cabeça da gente sempre a criança. Nunca passa na sua cabeça que cresce. Ou então, você já parou pra pensar que existem autistas idosos?
Existem autistas idosos, já envelheceram, estão idosos. Um exemplo grande aqui, poderia falar dele, que é o vencedor do último Oscar, o Anthony Hopkins. Nossa, aquele homem, eu sou fã do Anthony Hopkins, eu nunca fui um homem inteligentíssimo daquele, pra mim é um dos melhores atores, né? Porque um filme, tem Anthony Hopkins, é show de bola, é explosão de bilheteria. Pai, que foi o filme dele, né? Nossa, eu assisti, foi muito bom esse filme. E o famoso Hannibal, né? Ou, no caso, o Silêncio dos Inocentes, né? Então, por exemplo, a gente tem ele. Então, a gente tem uma pessoa que disseram, inclusive no depoimento, ele falou que na infância dele, o pai dele dizia que ele nunca iria ser nem conseguir dar conta de um negócio de esquina. E ele é um autista que ganhou o Oscar e na idade mais avançada. Então, um idoso com as dificuldades dele, que ele tem as dificuldades dele, mas ele tem um talento excepcional. Então, assim, tudo é adequação. Se a gente tem adequação, é uma rede de apoio, a gente pode sim se desenvolver e conviver normalmente na sociedade, né? Viu aí, produção, aquele filme Pai com Anthony Hopkins que a gente assistiu? Muito bom. Vamos agora para o Giro dos Esportes, que já está ali rolando o cabelinho. Muito obrigado pelo seu quadro, muito obrigado pela sua presença. Venha mais vezes, continua com a gente, tá? E quando quiser, seja muito bem-vinda. Vamos agora para o Giro dos Esportes com o Guido Fongalã. Chegou a melhor parte, né? Passamos 15 dias sem falar, agora vamos lá que aqui vai ser até quando der. Bom, primeiramente, passaram um mata-mata aí da Copa do Mundo, surpresas. Infelizmente, o Hexa ficou para 2026 no Canadá, no México e Estados Unidos, né? Do meu ponto de ver, a seleção brasileira não teve um bom papel lá no Catar, não desempenhou bem. Tite não era treinador para a seleção brasileira. Convocações que não eram para ter feitas e outras que eram para ter sido feitas, a gente sentiu o banco, sendo que o Brasil tem muito banco, tem uma grande seleção, mas o time titular, para o time reserva, a gente viu principalmente contra Camarões, que destoa muito, e o time reserva, ele sentiu a pressão de um Mundial, né? Com exceção de Gabriel Martinelli, Daniel Alves, que no auge dos seus 39 anos, 2 meses sem jogar, jogou muito bem, né? Jogou muito bem como titular naquela partida, e Gabriel Martinelli, para mim, foram os dois que se salvaram, e o Ederson, que não teve culpa no gol, fez uma bela defesa. Mas o Mundial preparou muitas surpresas, como, por exemplo, a seleção do Marrocos. Quem é que há 3, 4 meses atrás diria que a seleção do Marrocos, seleção que tem jogadores de alto nível, como Ziyech, como Hakimi do Paris Saint-Germain, que joga com Messi, Mbappé e Neymar, vou já falar do Messi aqui. Seleção que tem o Bono, goleiro de Sevilha, que só levou um gol no Mundial. Que tem Sainz, ex-Wolverhampton. Isso não pode... Como é que a gente vai falar de uma seleção que tem jogadores experientes? Arrambate, que está sendo para mim um destaque na Copa do Mundo no Mundial. Briga até para ser o melhor jogador da Copa. O Arrambate está jogando uma bela de uma Copa do Mundo. Por favor, vamos respeitar o que o Arrambate está jogando, né? Amanhã... Esse vídeo vai sair amanhã / hoje, porque hoje é terça, amanhã é quarta, mas eu tô falando, vai sair no vídeo. Teremos França e Marrocos, vamos ver o que é que ele faz. E assim, o Mundial trouxe surpresas, né? Olha só que o Marrocos, o Eto'o falou, o Marrocos vai eliminar a Espanha, Portugal e a França. Vamos ver se contra a França se concretiza, mas eliminou Portugal com Cristiano Ronaldo, que começou no banco, eliminou a geração da Espanha com Pedro e Gavi e vários valores individuais, e a seleção do Marrocos para mim é surpresa. Seleção brasileira jogou contra a Croácia. Primeiro tempo eu tinha dito que contra a Sérvia seria difícil, segundo tempo foi melhor e foi. Contra a Suíça também, aquele chute do Casemiro foi muito difícil. E eu disse, não é fácil jogar contra a Croácia. A Croácia não é a mesma de outros tempos, outrora, mas a Croácia tem qualidade. Luka Modric, Kovacic, Perisic,
Destaque para Livakovic, que infelizmente hoje não resistiu a Lionel Messi. Julián Álvares, cria do River Plate, só para constar que o River hoje tem a melhor fase da Argentina, né? Julián Álvares fez 2 gols, uma bola que o Messi segurou e passou muito bem. E assim, para mim, a Argentina é a principal favorita hoje a levar o Mundial. Última Copa de Lionel Messi, 35 anos de idade, ele já disse que é a sua última Copa. Não saberemos se ele volta para o Barcelona, se ele renova com o PSG. Enquanto isso, pensamos em Mundial. A seleção argentina está muito empenhada. Para vocês verem aonde um estagiário pode chegar. Lionel Scaloni, que era um estagiário na AFA, a Federação Argentina, a Associação de Futebol Argentino, era um estagiário, virou treinador. Só nesse tempo ele conseguiu ganhar uma Copa América dentro do Brasil, no Maracanã, com aquele golaço do Di Maria. Claro, o Renan Lodi ajudou ali, né? A Argentina, que chega a mais uma vez, depois de 8 anos, a uma final de Mundial. E a Argentina que está jogando, brigando por cada bola como se fosse a última, né? E o Brasil não jogou bem contra a Croácia, ao contrário de como jogou a Argentina. A Croácia foi presa fácil para a seleção argentina, foi 3, mas poderiam ter sido 4, 5, 6 ou mais. O Brasil não jogou bem. O golaço que o Neymar fez, driblando o goleiro Livakovic, que fechou o gol contra a seleção brasileira, driblou o goleiro, né? Não deu para Lovren, mas com 5 minutos tinham 7 jogadores no ataque. Como é que você bota 7 jogadores no ataque e fica brincando? Foi um deboche, né? Um deboche no sentido de que não prende a bola, era para estar atrás. O Neymar falou no intervalo do primeiro para o segundo tempo da prorrogação: vamos segurar, vamos ficar atrás. E a seleção ficou brincando, perdeu a bola. Fred não era para ter entrado, tirou Vinícius Júnior, que para mim não teria que ter entrado. Rodrigo entrou, perdeu várias chances, né? Perdeu o pênalti, inclusive. Marquinhos, que joga em alto nível há muito tempo no Paris Saint-Germain, perdeu o pênalti. E para mim esse Mundial é da Argentina. Não sei se as pessoas pensam como eu, mas para mim a Argentina é a principal favorita, né? A França, se tudo der certo, correr dentro do esperado, a França para a final com a Argentina, uma final inédita. A Argentina, que em 86, a Copa de Maradona, foi campeã na Cidade do México. Em 78, foi campeã também, a Argentina. Em 90, perdeu para a Alemanha. Em 2014, aqui dentro do Brasil, do Maracanã, o Higuaín perdeu um caminhão de gols, inclusive aquele cara a cara com o Noé. Aí no final, Mário Götze, com o passe de André Schurrle, ele fez o gol. Mas para mim, a Argentina é a principal favorita. Pelear por esta Copa Mais. Pois é, meus amigos argentinos estão loucos. Buenos Aires está em festa. Maradona, lá onde está, ele está em festa também. Onde está em festa. Já o Brasil já saiu da Copa. Domingo, dia 18, meio-dia, né? Vai ter aquela bela transmissão. Vamos aguardar. A Argentina já está lá. Possivelmente a França, mas vamos ver se o Marrocos, né? Surpresa. Chegou primeira seleção na história da África. Para todo mundo diz que a África é continente pobre, que a África não tem futebol. A África colocou um representante seu da AFC como semifinalista, primeira vez na história. Parabéns para a seleção do Marrocos, viu? Primeira vez. Camarões ganhou do Brasil, ganhou do Brasil. Coisa que nunca tinha acontecido. Ganhou do Brasil. Vicente Abubakar, que eu falei aqui, que ele disse que o Brasil não metia medo, que não era mais ninguém. E eu disse que a gente ia dar resposta, só que ele estava mais certo do que eu. E ganhou da gente, né? E aí, tá bem? Porque eu digo e repito, essa Copa do Mundo é a Copa que não está permitindo erros. Agora, foi uma das Copas, das últimas Copas, foi a mais fácil para a seleção brasileira levar. Verdade. O que tinha de baba, o que tinha de seleção grande, desperdiçando chances e jogando futebol ridículo. O Brasil jogou um futebol ridículo. Vamos ver agora, né? Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Dorival Júnior, que se especula, ex-treinador do Flamengo. Vamos ver quem é que vai treinar a seleção brasileira. Eu só digo uma coisa: panelinha não pode mais haver. Não pode mais haver panelinha, porque panelinha dentro da CBF já baixa que tem demais. É muito dinheiro, né? Um jogador que para mim deixou muito a desejar e decepcionou foi o Rafinha do Barcelona. Tanto que ele virou banco no Barcelona. Eu falo porque eu vejo ele todo final de semana. Quem sabe eu sou torcedor do Barcelona, para quem não sabe. E todo final de semana, meio de semana, eu vejo o Rafinha jogar e o Rafinha não mereceu ir para a seleção, né? Para mim, Roberto Firmino, não é porque eu sou daqui de Maceió, conterrâneo dele, mas merecia ter ido. Gabriel Jesus não era para ter ido para a Copa. 2 mundiais, o Gabriel Jesus não faz um gol sequer. O Messi tem 5, ó, e o Messi joga do meio campo para frente, joga solto, né?
Rony Álvares tem 3 gols na Copa, não pode. É muito erro. Esse Mundial, ele era muito fácil para o Brasil levar para ser hexa. Era a semifinal que todo mundo esperava. Todo mundo esperava Brasil e Argentina, mas, mais uma vez, está a barreira das quartas de final. Desde 2002, a seleção brasileira não vence um europeu em mata-mata. 2014 a gente venceu o Chile sofrendo, o Pinilha mandou aquela bola na trave lá no Mineirão, quase a gente é eliminado aqui no Brasil, e nas quartas ganhou da Colômbia. Mas de 2002 para cá, semifinal, quarta de final, o Brasil não chega, perde para europeu. Não tem mais como dar o calendário por causa da Nations League, não dá para jogar, mas eu repito, tem que jogar com europeus, tem que se enfrentar porque o nível está diferente. A Argentina mostrou hoje que está um nível acima do Brasil. Muita gente diz, é soberba dos argentinos. Eles mostraram contra a Croácia, eles não deixaram a Croácia respirar. Modric hoje foi substituído. 10 já foi eleito melhor do mundo em 2018, vice-campeão do mundo, foi substituído. O Neymar não apanhou, ainda bem, não apanhou contra a Croácia, mas também não jogou bem. Mostrou que o Alisson não é um grande goleiro, como se fala. Pode quem for fã do Alisson, quem for Liverpool, quem não gostar, mas o Alisson não mostrou. Para mim, o Everton do Palmeiras era para ter entrado na prorrogação para disputa de pênaltis, que não lembro, no Ouro Olímpico, 2016 no Maracanã, ele pegou 2 pênaltis contra a Alemanha. Podia ter dado a chance ao goleiro do Palmeiras. Mas eu posso estar errado, mas essa Copa do Mundo tem tudo para ser da Argentina. Mas a França tem Mbappé. Sim, a França tem Mbappé. E a Argentina tem só o melhor da história. Eu não vi Pelé, eu vi Messi. Para mim, o melhor da história é Lionel Messi, né? Para mim, ele tem tudo para ver esse Mundial. E assim, domingo eu vou torcer por ele, né? Só porque eu sou torcedor do Barcelona, não é porque tenho um carinho por ele, é porque o Messi merece pela pessoa que é. Eu vou torcer por ele, né? A França já ganhou. A França pode ser pela segunda vez na história, 54, 58 Itália, 58, 62 o Brasil. Pela terceira vez a França pode ser tri-bi. Por que tri-bi? Bi porque é 18, 22. Pode ser e tri porque já é bi, vai ser tri. Pode ser tri-bi. Mas, se tudo correr dentro do esperado, se o Messi jogar o que sabe, poderemos ter a final que queremos, a final inédita entre França e Argentina. Esperemos se o Marrocos vai conseguir ter uma surpresa, jogar a bola, porque contra Portugal a cabeçada do Anaciri foi maravilhosa e vamos ver, né? Mas se tiver alguma pergunta... O que você achou do jogo aí da Croácia com a Argentina? Ele tava torcendo por quem, né? Que a Croácia, pela Argentina. A Croácia tirou o Brasil, aí torceu pela Argentina? Torci pela Argentina. E você acha que o brasileiro aí tava torcendo por quem? Dividido, né? Dividido, muita gente queria vingança, mas assim, tem que saber que no fundo a Croácia, ela é um país pequeno, né? Do Mar Adriático. Para quem não sabe, a Croácia é o maior comprador de açúcar do estado de Alagoas. Você sabia? Não. Alagoas, o governo de Alagoas e as principais usinas, como a Coruripe, as grandes usinas daqui do estado de Alagoas, elas têm contrato com a Croácia, porque lá eles não têm terra para produzir o açúcar. Eles são o maior comprador de açúcar, o maior importador de açúcar daqui do estado de Alagoas, a Croácia. Eles compram muito açúcar nosso, né? Então, assim, a Croácia ela não é mais a de outrora. O que faltou para o Brasil, eu acabei de falar, foi agressividade, foi controle de bola. Faltavam 5 minutos para acabar a prorrogação. A gente estava na semifinal, o golaço do Neymar, driblando até o Livakovic. Aquele golaço, hein? Livakovic, o Dominik Livakovic, que joga lá na Croácia mesmo, no Dinamo Zagreb. O Bayern de Munique, inclusive, está interessado nele, porque o Manuel Neuer estava esquiando na Suíça, nas suas férias, né, que foi eliminado da Copa do Mundial, e se machucou, estão até interessados nele. Fechou o gol, mas contra a Argentina ele não foi bem. Do meu ponto de vista, a Argentina controlou o jogo do início até o final e a Argentina merece estar na Quem é o preferido aí para ganhar a Copa? Argentina. Porque tem o 10, tem um craque, o melhor da história, Lionel Messi. Acho que por unanimidade a gente tem o Messi aqui como preferido. O Messi, inclusive, né, depois o Cristiano Ronaldo tá levantando a taça do melhor jogador, pra mim não tem pra onde, é o Messi. O pessoal tá exaltando a gente, claro, vai torcer pela nossa seleção, mas sempre tem aquela rixa Brasil-Argentina, mas a gente tem que reconhecer que o Messi é o Messi. E acima de tudo também, se a gente tá falando de nacionalidade,
são os nossos irmãos, né? Argentina. Então A gente deveria acabar com essa rixa, né? E assim, né? Assim, a taça pra Sul-América. o Messi, você vê que ele tem um talento puro. O Messi nasceu, é um dom que ele tem de jogar bola. É um dom que ele tem. Cristiano Ronaldo, pode, quem for fã dele, ele ficar com raiva de mim. Eu gosto, admiro a pessoa dele, o modo como ele trabalha, como ele trata a profissão de atleta e seu corpo, a parte física, mas não tem comparação. O Cristiano Ronaldo é trabalho, é muita academia, ele não tem a qualidade que o Messi tem. O Messi é mais completo, não é E que é mais salário? completo. O salário é astronômico. Raiva de você ninguém vai ter, com o conhecimento que você tem, com o amor, a paixão que você tem Porque- e com o que você fala, Guido, faz todos nós ficarmos aqui assim, ó, tipo, 2 horas você falando, a gente vai ficar assim. Porque assim, o Messi, ele é talento puro, ele já nasceu com aquilo, é um dom que ele tem. Papai do céu deu esse dom para ele jogar futebol. O Cristiano Ronaldo, ele trabalhou, pegou o fraco dele e trabalhou em cima. Isso é bom pra gente aprender na vida. A gente tem a defesa, a menina tá aqui, um exemplo disso na vida. Tem uma dificuldade, trabalha em cima, melhora cada dia, trabalho, né? Tem um poema em espanhol que fala que você quer chegar lá em cima, suba degrau a degrau, escada a escada, cada dificuldade, vá se fortalecendo mais até chegar ao último degrau e chegar à glória, à conquista. Para isso você tem que trabalhar, então é bom, mas é como eu disse, então é isso aí. Se tiver mais isso aí, alguma pessoal. pergunta, O Guido sempre traz. se alguém tiver mais alguma pergunta, É uma pergunta, enciclopédia, Fale. né, do esporte. Antigamente não tinha internet, né, não existia muito. Existia, mas quase era o ninguém Globo tinha. Esporte. Aí o pessoal, quando a gente ia fazer algum trabalho, a gente ia na biblioteca e pegava a Bafa, que fala sobre tudo. Então ele é a Bafa do esporte. Quem quiser saber de O Catial esporte, tem uma fala pergunta. com ele. É uma E coisa, vamos. é uma coisa assim, você tá bem? Ah, Catial, velho, deixa essa pergunta pra E eu outra ia hora. fazer, aproveitar isso aí, esse foco do Messi, que todo mundo ama ele aqui, só pra quebrar estereótipo. Que todo mundo fala, Messi não é autista, viu, gente? Todo mundo tem essa lenda, o jornalista comentou, não é. Ele é meu preferido também, preferido de muitos outros, mas não, Messi não é. Você sabe como ele é conhecido? Como ET. Porque o que ele faz não é de um ser humano. E realmente o que ele faz não é de um ser humano. Aí muitas pessoas dizem que ele é autista. Ele não é autista. Não, ele é um gênio. Ele é um gênio. Né? Ele faz coisas que um ser humano normal. Pronto, o Cristiano Ronaldo mesmo não faz as coisas que ele faz. Né? Aquela perna esquerda dele. Perguntaram ao Cristiano Ronaldo: se você pudesse ter uma qualidade em uma parte do Messi, qual seria a perna esquerda dele? Show de bola. Gente, vamos agora para o Momento CUT. Então, galerinha, como você sabe, Catial Pérez na área, mais uma vez aqui, né? Nesse momento CUT com vocês, meus queridos e amados seguidores. Aliás, nossos queridos e amados seguidores. My name is John, né? Esqueceu. My name is John, mas todos me conhecem como E Catial assistir Pérez. a série que você falou, Wanda, da Vandinha. Vandinha, o que você achou da série? Não gostou. Bem, sinceramente, eu gostei de uma coisa, da originalidade da família Adams. Mas deixou a desejar. A família Adams, eles realmente demonstraram o que era a família Adams no tempo dos desenhos que a gente assistia. Agora, em si, o enredo, eu não achei um enredo interessante, ou seja, você assiste, porque a série ela tem que ser interessante. Ela tem que, cada capítulo, você tem interesse de assistir o segundo, o terceiro e o quarto. Na verdade, o que eu queria era acabar logo com a série, não ter nada a assistir. Aí eu acelerei, fui assistindo um por um logo, pra ficar livre. Pra mim, não foi na minha interessante. opinião, não foi interessante. E quando a série é interessante, você termina um capítulo, você quer assistir o outro para poder ver as novidades. Porém, eu acho que deixou a desejar porque eu fiquei doido para ficar livre da série, que eu assisti quase tudo num dia só, porque eu não achei o enredo interessante. Isso é meu ponto de vista, porque eu sou super crítico de cinema, de filme, de desenho, eu sou crítico. Vamos dizer que a coisa é boa, a coisa tem que ser muito boa mesmo. Então, para mim, Quanto eu você dá daria relevância? De 0 a 100. de 0 a 100,
quanto% de relevância sobre De isso? 0 a 100? É, A série eu daria 70. aí tá ótimo. Diogo, E outra, sendo muito otimista, 70. No caso, Diogo. essa é a opinião do Minha Diogo. opinião. Diogo, vamos degustar o fim do Cachau? Mas eu posso perguntar a Juni O que a Júnior achou? da Diz, série. Eu particularmente eu gostei da série. Não, também não daria uma nota 9 ou mais do que 8,5. É uma série muito boa no sentido assim, de entretenimento juvenil. Eu achei isso que o Tim Burton, inclusive, ele pegou esse tema assim, ele botou do jeito dele, porque ele sempre faz as adaptações, né? E colocou do jeito dele. A série mais é mais para o entretenimento do público juvenil, assim. Saiu do foco da familiares em si, mas realmente não é uma coisa assim épica, cinematográfica. Mas é aquela coisa pra você se divertir, comentar com os outros, mas eu achei em si a série ela previsível. O enredo é previsível, mas dá pra se divertir. É uma coisa assim, pra você assistir como é o tipo de sessão da tarde. Ainda bem que você tirou um pouquinho o peso da minha consciência. Por isso que é melhor assistir o Cavaleiro da E aí, Lua, Kel, rapaz. o que você achou? O Cavaleiro da Lua é Mas a melhor. personagem é legal. A personagem é legal. E aí, Cavaleiro da Lua é o que é que melhor. você achou? Cavaleiro da Lua é melhor. Não assisti. Ele está ansioso pelo Aí você não assistiu, então Gente, diga, Eu tô empenhado em falar da Copa do Mundo. Ele não tá rapaz. empenhado, não. Você tá empenhado em abrir o feed. É, eu Você quero jogou o de feed. filme que ele não tirou Peraí. A menina falando ele aqui, querendo abrir o feed. Antes eu vou falar, esse fine aqui é exclusivo, tá? Não foi das americanas dessa vez não, é fine exclusivo, tá? Fine Não mesmo. foi patrocinador não, né? Foi patrocínio Cachau Pé. Mas- Isso, patrocínio de Katia. Tchau. Mas vai chegar um momento. My name is John. Vai chegar um momento, até porque. My name is John. My name is Não vou John. falar nada agora não, mas vai chegar um momento. Calma que a gente Mais chega. um nome, meu filho. My name is John, prazer em conhecê-los, mas todos me conhecem como incrível, com o nome artístico Cachau Pegasus, C-A-T mudo, C-H-A-L-L, P-E-G-A-S-U-S, é isso É aí. isso aí mesmo. Youtuber, digital influencer, artista do entretenimento em desenvolvimento do meu processo para chegar no meu glorioso sucesso, garoto propaganda de algumas lojas e futuro de algumas lojas mais a mais aí, mais a mais eu falei. Futuro gamer. Futuro gamer, futuro cantor, e Futuro- agora no inglês como iniciante E do futuro ator também. futuro ator também. Futuro ator. Do incrível núcleo de línguas estrangeiras para aprender a alavancar minha influência com o tempo. Agora eu falei, hein, Jeff? Dá um 10 aí na prova da nota aí, porque eu preciso, né, pra passar, pra viajar pra aquele Canadá lá e conhecer outras galeras lá e crescer mais. Um abraço, professor Jefferson. Amo você de paixão. viu? Abra aí, Cachau. Já foi entrevistado, ele é maravilhoso. Pronto, gente, ó, momento que delícia. Agora vem cá, um negócio desse tamanho, isso é uma corda de Isso pular ou o aí. quê? É tipo- Todo mundo coloca a mão aí dentro, é? Ó, tipo, é um negocinho assim. Ah, sim, eu pensei que era um Uma negócio corda. bem grandão com a corda. Tem que colocar. Pular a corda. Não, calma, Kel, não é cobra não é cobra não, Kel. Hoje eu vou passar o fim, ele está muito parecido com a Diferente. É serpente. exclusivo. Que delícia. Nham, nham, nham. Ó, ei, produção, se quiser tem dentadura também, do jeito que você gosta. Eu pego. Esse é o melhor filme que tem. Vou decidir um pouco. Daí que eu vou degustar, me dê aí. Degusta aí, rapaz. Deixa eu ver a dentadura desse. Enquanto Tá muito isso, bom. vamos qual filme hoje ou é série sobre o que mesmo, Eu Cachau? vou falar sobre um novo filme chamado do Will Smith, mas antes eu quero dar um pouquinho pra produção lá. Vou pegar Mas um então, negocinho gente, desse. hoje eu vou falar do filme. Eu vou comer depois, gente. Vou falar de um filme chamado Emancipação. Que Não, um perigo, cara. Fala. Emancipation, que é o novo filme do Will Smith, que tá bombando aí, que lançou no dia 9 de dezembro de 2022. Emancipation é um futuro trailer de ação estadunidense, dirigido por... O nome do carinha aqui é isso mesmo, Antoine Fuqua. O nome do cara é assim, Antoine Fuqua. É um nome estranho, mas enfim. Escrito por William College e estrelado por quem? O incrível Will Smith. Maluco no pedaço. O maluco do... Eita, poxa, já assistiram essas... É uma série, na verdade, né? Maluco no Pedaço. Desde criança eu assistia Maluco no Pedaço, gente. Muita resenha, o cara pulava da janela. Você viu que ela disse que consagrou Will Smith essa série? Eu assisti Sabe? a Maluco no Pedaço no SBT. Até hoje eu assisto.
na internet. É tipo o Chaves americano que a gente não entende o Chris. Porque o Chaves eu já acho um pouquinho chatinho assim, porque já perdeu muita graça. Porque esse perito morreu. Mas assim, perdeu muita graça, porque o Chaves era todo dia, ninguém... Do SBT Mas ainda ninguém tem no todo mundo deu o YouTube. Chris. Agora, realmente, todo mundo deu o Chris. Eu assisto, pra mim, de tanto eu assisto ele direto. Esse Maluco no Pedaço também eu assisto, aqui também é Kenny Kell também. Ele é muito bom, Gente, é muito... Essa série americana é bem legal, Mas né? o pior assim, é que faz mais sucesso aqui do que lá. Tem essa Já questão. pensou? O brasileiro o pessoal do mundo todo gosta, inclusive todo mundo é Chris, faz mais sucesso aqui no Brasil, é reprisado. E lá não faz tanto. Mas o Chris, você vê, é o negro que era da escola de branco, que era taxado como negro burro, mas o negro que se deu bem na vida. Olha aí. Desenrolado. Então, Por isso gente, que eu tenho orgulho da minha cor. Aí esse filme é que você tá... aí sim, o conceito veio de Joy Joia? McFarland. Eu ia falar McDonald's já. McDonald's. Mas é McFarland, tá? Então, passou vários anos e ele começou a desenvolver e a pesquisar, né? Pra então recrutar a estrela, né? E a estrela de todos os cineastas, Will Smith. O filme é baseado em si. Deixa eu ver aqui. Eu buguei um pouquinho. Colinha. Não. Agora vai. O filme é baseado na história veredita de fatos reais, né, de um escravo fugitivo chamado Gordon e assim fotografias de suas costas nuas que, né, flageladas por um malfeitor, né, isso foram publicadas em todo o mundo. Em 1863, há um movimento ambicioso, esse nome aqui, abolicionismo, isso aí, pronto, enrolei. A escravidão. Isso. Aqui no Brasil foi Princesa Isabel. Isso foi uma prova da escravidão, né, que teve lá, a escravidão americana, no caso. E quem está participando do elenco desse incrível filme, né, claro, Will Smith, entre outros como Emani Pulon, Ben Foster, Shamaine, né, que é a esposa dele, na moral, gente, aquela... Vocês se lembram Do Oscar? do Oscar? Que... Ela que deu tudo. Eu posso comentar aqui? Deu tapa, ele deu tapa. Ele deu um tapa. Eu não me sai mais da cabeça. Quando fala de Will Smith, eu não vou esquecer mais daquele momento. Ele falou, gay my name, never you fuck him out. Ou seja, ele falou, tira o nome da minha mulher da P.O., né? Da sua boca. Com aquele comediante, né? Da pim. No momento ele se descontrolou, ele não estava dentro de si, né? Então o cara se desculpou de alguma forma nas redes sociais, pelo que eu vi. Na verdade ele se retratou. Se retratou, academia, mas ele teve a punição. Diz que ele teve um... Na verdade, digamos que foi bem merecido, né? Não Sim. Diz que ele teve um... desvio de conduta. Tirou onda com a mulher do cara. Teve um desvio de conduta. Teve um desvio de conduta. Não no sentido da violência, mas que merecia uma resposta porque não se brinca com esse tipo de coisa. Deu um desvio de conduta, e aí? Mas quem teve desvio de conduta foi o rapaz lá. O outro. Desvio de conduta, Kel. Comediante. O Will Smith teve um desvio de conduta. Eu acho que... Após eu vou dar no povo no shopping dizendo que Não, foi. não é dar. Não é com relação a dar no povo. O Catiá gosta disso. Não, calma aí, foi uma atuação. Meninos, não é com relação a apoiar você sair espancando quem quer que seja, tampouco o Will Smith fazer isso. Mas o que eu tô falando que é extremamente entendível a forma, não é isso? Que ele reagiu. Que ele reagiu. É aquela coisa, né? Frase, desculpa interromper, não confunda a reação da pessoa que é agredido com a ação do agressor. Então quem começou a briga, quem mereceu aquilo ali foi quem soltou a piada. Às vezes a palavra dói mais do que um tapa. Então a gente... A verdade é essa. É só porque a questão que ele não podia fazer isso
E realmente a gente não pode citar violência nem nada do tipo. Tem outros Isso. modos dele resolver. Verdade. Mas que ficou de exemplo e fica de um exemplo de que tem coisas que não são piadas e não são brincadeiras e justamente Verdade, ele concordo. botou ali E logo onde, né, Júlia? um Oscar. Um lugar, um momento tão importante como aquele. Exatamente. Então, é entendível a reação imperdoável do Will Smith, ao meu ver. Will Smith, sem, né, deixando bem claro que eu gosto muito de você, não tô falando mal de você, tá? Não tô falando mal nem de ninguém aqui pra não My gerar brother. polêmica, my My brother, é isso aí, tamo junto, é My isso nome aí. is John. My name is John. My name is John, prazer em conhecê-lo. Futuramente, quem sabe, presencialmente. Né? Pronto, esse aí é o filme. Vai falar de mais alguma série? Ah, Game, sim, alguma sim. coisa? Não? Continuando, tem, entre outros atores, como Gilberto Orr, Mustafa e tem o Steven Ogg. Vamos lá. É isso mesmo, eu ia falar que Warner Bros, MGM, Produtora. Lionsgate, que é as produtoras, como ele falou, Lionsgate e Universal Pictures, que você já foi pra lá, por acaso? Não, nunca fui bem. Ah, tá, mas vai, né? Pretendo. É isso aí. E pra Show de- Disney também. Ela vai chegar lá. Eu quero ir todos. É isso aí. O Cachau vai pra Disney, né, Cachau? Patrocinador Vai levar. um dia pra cada parque, pô. Um dia pra cada É. Pra parque. Orlando, na Ela Flórida. vai ser minha assessora lá, ela vai ser uma das minhas patrocinadoras. Vai pra Orlando na Flórida. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Ver as Vamos orcas. lá. Então essas produtoras Parque licitaram o filme, no caso esse filme, né? Antes que a Apple ganhasse, no caso, os direitos de distribuição por mais de 130 milhões de dólares, gente. Dá mais de 400 milhões de reais, 500 milhões. Sabe quanto é convertendo isso aqui em dinheiro, né? Dá mais de 600 milhões de reais. Money. 580, 586 milhões. Só os direitos do filme, né? Não estou falando da produção e da bilheteria, nada. Só os Verdade. direitos de fazer o filme. Então a gente já tem expectativas que seja um filme. Boa, Cachau. Então, gente, eu indico muito esse filme porque fala muito sobre a escravidão, né? Do racismo também, que vocês têm que ter noção das Vou assistir, se eu não gostar, eu venho aqui. Qual é a série, Cachau? Eu falo Na verdade, o filme é Will Smith Emancipation. É. Vai, Diogo, ao nome. Will Smith Emancipation. É isso Que aí. traduzindo é? Emancipação. Emancipação, política de Alagoas. Ok, pessoal, muito obrigado. A Copa do Mundo aí, daqui a pouco, acaba quando a Copa? Dia 18. E logo tá Domingo. chegando aí o Natal, né? É. Nosso programa vai Nosso ser próximo Natal. programa, ó Tiago, pessoal, dessa vez, né? nosso Vamos próximo lá. programa vai ser Muito especial de Natal. Aguardem, terão novidades e muita coisa boa, então já fiquem ligados aí na ansiosidade aqui, eu contando os dias no E calendário. eles vão Nosso amigo responder. secreto. A gente- E eles vão responder os comentários também. desculpa por não responder os comentários. Comenta nos Eu e comentários. Cachau vamos responder. E se eles não perdão. responderem no comentário, É. deixa de seguir no Instagram, tá É. certo? É. Tem que dar um castigo mesmo. É, de A cara. gente vai responder e o Pra ter nosso essa próximo habilidade. programa especial de Natal, não percam. Vai ser Maceió Papo pra Reto. responder todo mundo. Você não Maceió respondeu, Papo Reto é o Maceió Papo Reto hashtag especial de Natal. É isso aí que Special Ai, Natal. Christmas. É, não, eu ia falar espanhol. Special. Especial Merry Christmas. Navidad, especial Navidad. Merry Na Christmas. Navidad é feliz ano novo? Que delícia. É. Minha. Não, Navidad é Natal. É Navidad? Navidad é Ai, Natal. interrogação assim na minha cabeça. Ano novo é Então, ano, olha. ano novo. É, sim. Bem, como meu inglês é péssimo, Merry O meu Christmas. espanhol tá pior. É, Merry Christmas. Merry Christmas. gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado Até a mais uma próxima. vez, Muito obrigado a nossa convidada, pela nossa convidada Júlia Freire. especial. Abrilhantou o programa. Muito obrigado, Claudinha, por trazer ela. Obrigado a vocês também. E lembrem-se, nossas redes sociais. Guido Melo 4 no Instagram. Cachau Pegas. Na área, que delícia, menina. Nham, nham, nham. Tiago Diogo Produções. Eu conversando. Juni Freitas. Mas principalmente o Instituto. @Lagarta Vida Pulpa. Seguem lá. Obrigada. Obrigada, Diogo. Muito obrigado, Kelsilene. Elzilene. Kelsilene. E o Maxwell do Top 10 Brasil, nosso parceiro Topado aí. produção. Toparam aí na produção aí. Produção. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Vou levar Tchau. o filho pra mim.
if I should stay or be alone. Won't you make up your mind?